pessoal ainda fala, ai, quero ver quem é. Quem é essa criança que passou atrás de você? Então, hoje tá mais fácil conciliar. Muitas vezes acontece, e assim, elas são muito companheiras, então acontece de eu ter muitos trabalhos assim para fazer, editar, tal, colocar, elas ficam lá na sala, e assim, não me atrapalha, o barulho delas não me atrapalha, então eu prefiro que elas fiquem lá, tá tudo bem, eu fico no meu computador e tudo tranquilo. Olha, isso que você falou de que ela faz a divulgação do seu trabalho, eu tava comentando com o pessoal aqui agora, que o meu filho é a mesma coisa, onde a gente chega, o meu pai é youtuber, ele fala. Ele tem um podcast e não sei o quê. E a gente foi comprar um tênis esses dias e ele falou pro vendedor. Eu acabei de ver aqui que o vendedor se inscreveu, comentou no vídeo. Vou pôr essas crianças para fazer público. Rapaz, que maravilha. Sim. Uma outra coisa que você comentou, que você ficava preocupada. Ai, será que eu tô fazendo certo? Será que não? Sim. Quando você falou que ia ser... Boa noite, Fernanda Santos. Boa noite, Boa noite, Urbano. Você falou que ia... Não, deixa eu... quando você falou sobre o tema, né? Sim. Falou assim, olha, esse tema aqui é muito interessante e tal. E aí eu fui pesquisar um pouquinho sobre essa questão de ser mãe solo. Sim. E uma delas, dando algumas dicas, ela disse justamente isso. Não se preocupe, que mesmo, primeiro você não vai dar conta de tudo. Sim. Não tem como dar conta de tudo. Vai ter dia que vai dormir mais tarde mesmo, que vai colocar a criança para dormir mais tarde. Outra hora ela vai comer um doce mesmo e não vai ter jeito. Sim, sim. Sabe? Mas ela falou assim, fica despreocupada que você é a única mãe que ela conhece. Sim, é verdade. Certo, ela não vai... Existem outras mães, mas mãe dela, mãe dele, né, mãe daquela criança, é só você. Então, pra ela, você é a heroína, a melhor mãe. Gente, um exemplo, elas não dormem cedo, tá? Meia-noite elas estão acordadas. E agora, assim, nas férias tá uma loucura. Ixi, agora mas, no começo eu queria, sabe? Que tem consultora de sono. Meu sonho é elas dormirem 8 horas. Eu falei, cara, eu não posso, sabe, assim, querer enquadrar elas no modelo, só porque as pessoas fazem esse modelo, sendo que eu tenho outro estilo de vida diferente. E assim, graças ao bom Deus, elas estudam do outro lado da rua. Então, assim, minha mãe me ajuda. Elas estudam à tarde. Tem muitas coisas. Eu comecei a rotina delas, eu adequei ao meu estilo de vida. Sim. Então, assim, na casa elas dormem tarde mesmo, tá tudo bem. O legal, assim, isso são elas, tá, gente? Eu nunca obriguei. Elas trocam qualquer doce por fruta. Hoje mesmo, fui lá, na quitanda, tinha salgadinho, tinha bolacha, elas querem, se deixar, elas querem levar banana, manga, tudo, elas querem levar tudo. Então, assim, isso já é uma coisa delas. Elas praticam o esporte, que as duas gostam de correr. A Desirê, depois que viu a Rebeca Andrade, ela sempre fez balé. Mas ela vai a Rebeca, ela fica o dia inteiro pra lá e pra cá. Pô, não fica, tá bom. Pelo menos você tá fazendo alguma coisa. Gosta de correr. Então, eu parei aquilo, assim. O maior vilão das mães, e isso é de forma geral, é a comparação. A gente fica se comparando, não dá certo. Nossa. Isso é a verdade. Eu imagino. Isso é em tudo, mas todas as áreas da vida. Sim, ficar se comparando, mas eu suponho que as mães seja um pouco mais pesado, né? Gera um pouco mais de peso. Aquela parada de culpa materna, assim, é muito séria. Mas, assim, ultimamente, gente, ela começa a querer falar no meu ouvido, eu desligo ela. Fala, para, se liga. Olha, ó, nós temos a Thaís Brito. Boa noite, Thaís. Eu vejo a hora. É que ela tá um pouquinho longe, ela tá em Brasília. Tá um pouquinho ali, do lado. E eu não vejo a hora de trazê-la aqui também. Sim. Ela é enfermeira, ela... Legal. Trabalha com essa parte aí do puerpério. Puerpério, falei certo. Aproveitando. Sim. Como que foi pra você o puerpério das duas meninas? Então, da Desirê foi mais desafiador, porque não tinha filho, né, e tudo mais. E, gente, ela é grudada comigo até hoje. Então, assim, ela dormia a cada 3 horas, acordava e tudo mais. Só que, assim, eu levantava, mamãe. Então, ela sempre foi muito grudada comigo. E, assim, até os 6 meses que era bebezinha, tá, gente, às vezes eu não dormia pra ficar olhando pra ela, assim, que eu ficava admirada. Falei, gente, como que essa criança saiu? Muito engraçado, assim, os pensamentos que me viam, assim. Mas foi desafiador, nesse sentido. Agora, da Antonella, ela nasceu na pandemia. Só que, gente, pra mim, o senhor foi muito bom comigo. Por quê? Eu tava trabalhando, peguei licença maternidade. Ela nasceu dia 3 de março de 2020. Uma semana depois, deu lockdown. Aí ficava falando, vai voltar depois, nunca mais voltamos. Eu fiquei praticamente 1 ano
em casa recebendo. 1 ano, tranquilo, em casa recebendo. E como assim? A gente não tinha que sair. Eu tive ela no hospital de Sapopemba, né, na casa de parto. Inclusive lá é maravilhoso, mas muito bom. Tratam a gente igual princesa mesmo. E ela nasceu muito saudável. Eu não tive problema nenhum com ela. O hospital só ligava na minha casa e falava, tá tudo bem? Tá com febre? Alguma coisa? Se não tiver, não precisa sair de casa. Dá paracetamol e tá tudo certo. Então, ela não teve problema nenhum. Eu não precisei pôr a cara pra fora, assim. Eu só saía, às vezes, na rua, porque às vezes eu pedia pra sair na rua, né? Porque ela tinha 3 anos. Eu falava, mamãe, preciso sair um pouquinho. Aí eu levava ela na rua, dava uma volta no quarteirão e voltava. Mas, assim, foi muito tranquilo, porque eu não precisei sair de casa, não faltava nada, minha mãe ia no mercado, eu ficava com elas, como a gente não tinha hora, porque acabou que todo mundo ficou parecendo morcego, né, direto, você via as pessoas online, assim, assistindo live, um monte de coisa, então ela não tinha, assim, eu tinha a rotina dela, eu deixava ela dormindo, fazia barulho, essas coisas, mas não foi nada, sabe, calamitoso pra mim, foi uma vez que eu fiquei em casa, tranquila, e, gente, eu nunca maratonei tantas séries no puerpério como nessa fase, de verdade. Muitas séries, uma atrás da outra, assim. Falava, vou terminar sobre essa. Foi assim. Ai, que maravilha. Sim. Olha que quantas pessoas, a Magda talvez vai lembrar aí, acho que com Pedro Brito foi assim, falando sobre a pandemia. Sim. Muitas pessoas a gente conversa fora do podcast e aqui mesmo, e elas falam que na pandemia foi bom porque isso e aquilo. Foi bom assim, pra pessoa em específico. Pra mim foi bom porque isso. Então eu vejo como Deus cuida do povo dele. Sim. Assim como ele cuidava do povo lá no Egito, quando as pragas pegavam todo o Egito ali. Claro, nós conhecemos vários irmãos em Cristo que perderam pessoas, né, seus familiares e tal. Então, quer dizer, nós perdemos alguns irmãos em Cristo, mas eu percebo como Deus cuidou das pessoas, mesmo diante dessas situações. Talvez pessoas cristãs ou até não cristãs vai poder falar, testemunhar isso. Olha, eu percebi que Deus cuidou de mim aqui porque nesse período ela está dizendo que ela ficou 1 ano em casa podendo cuidar da filha dela. As mulheres ficam 4 meses. Porque assim, quando começou a voltar híbrido, não volta não, fica mais um tempo. Não, vou me emendar com as férias se você tinha, ficar mais um tempo. Então eu fui ficando. Falei, graças a Deus, ele tá ótimo. E aí quando eu voltei naquele bem emergencial, então eu só trabalhava à tarde, então eu entrava 1 hora, saía às 6. Gente, eu falei, meu Deus, era a vida que eu queria da vida. Mas foi muito bom, assim. Até porque, depois quando elas voltaram, a escola demorou para pegar no jeito, assim. Então, você imagina, se eu tivesse que voltar com 2 crianças, ia ficar bem, bem complicado. E na época, minha mãe ainda trabalhava, minha mãe é professora aposentada, dona Cida. Então, na época, assim, minha mãe ia ter que voltar, ia ficar uma loucura, mas graças a Deus deu tudo certo. Fiquei com medo, assim, de pegar Covid, obviamente, que todo mundo, né, ficou nesse surto, mas ninguém da minha casa pegou. Ninguém. De falar, ninguém, de verdade. Até hoje a gente fica assim, gente não pegou. E tinha pessoas muito próximas a gente que pegou. Muita gente a gente convive, mas a gente não pegou. Nenhum de nós pegamos. Que bênção. Na minha casa também, na casa em si, graças a Deus, também não. Teve meus cunhados de Bertioga, o pessoal de Mauá pegou, mas tudo assim, pegou, se tratou ali. Sim. E foi tudo bem. Aproveitando que nós estamos falando de mãe, eu quero aproveitar o momento para falar um pouquinho dos pais. Sim. Falar um pouquinho da minha experiência. Eu escuto mesmo muitas mães dizendo assim, na hora que o nenê chora à noite e tal, ele não levanta. E essas coisas, esses comentários todos. Sim. E eu fico pensando, meninos, vocês precisam ser mais participativos. Porque a minha esposa, ela pode até dizer ali, se eu estiver falando alguma coisa que não condiz, mas toda vez que ela levantava para amamentar, eu levantava com ela. Aí eu pegava um livro, ficava lendo, mas tipo assim, pra poder falar, não, eu não posso fazer muito, mas estou aqui também. Ou quando começava a chorar muito, que bichinho chorava de madrugada, viu? Gente, tem uma hora que eles param a chorar, não salto de desenvolvimento, eles choram, você fica desesperado. Desesperado. Pegava, levava pra sala, né? Levava ele pra sala e tal. Então, assim, nessa questão de acordar de madrugada, eu acordei muito enquanto pai. De acordar, de levantar, de procurar atender. Mas eu percebo muitas mães dizendo que não tem essa participação, né? Assim. E interessante que uma dessas minhas
que eu fui dar uma olhada também, Sim. ela falou, dentro das minhas pesquisas, ela falou, uma delas disse que muitas mães são mães solo casadas.